geografia, vamos falar aí sobre as faces do terrorismo, tá? Terrorismo, panorama histórico. Então, o que seria terrorismo? O terrorismo ele pode ser caracterizado com o emprego, né, indiscriminado da violência contra as pessoas ou coisas. O próprio nome, né, já fala, né, terrorismo, ou seja, o ato, né, de pôr terror, o ato de pôr medo, né, em alguém, tá? E esse medo pode ser, às vezes, por meio, né, de violência, ou às vezes até essa violência pode ser por meio de destruição ou até ameaças também, tá? Ameaças também, uma simples ameaça de você também pôr medo, né, de alguém, também pode ser caracterizado como terrorismo, tá? Apesar que esse terrorismo que nós estamos falando aqui é sobre o terrorismo, né, mais avançado, vamos dizer assim, o ato, né, de grupos terroristas, né, de pôr então terror contra a sociedade. Então esse termo terrorismo, tá, ele apareceu pela primeira vez em 1798 na França, para se referir, né, ao estado de terror pleno em que a França, após a sua revolução, né, ingressou no período da ditadura, né, ainda do Comitê da Saúde Pública, que durou de setembro, né, de 1793, perdão, a julho, né, de 1794, liderado, né, por Robespierre e Saint-Just, né. Então, sobre esse período, né, dessa ditadura aí, desse Comitê de Saúde Pública, a França passou por um tempo aí, né, de terrorismo, né, de medo. E esse termo terrorismo começou a ser empregado, né, para qualquer ato, então, de prática de terror contra a sociedade, tá? Atualmente, então, o terrorismo está mais caracterizado, né, mais está ligado aos grupos, né, aos grupos extremos de terror, né, sobre grupos então que praticam ali o ato, né, às vezes um ato, né, de terror para tentar conseguir algo, tá? Como nós vamos falar ali sobre o País Basco, né, sobre o Talibã, o Hezbollah, o Al-Qaeda, né, entre outros grupos ali importantes. O terrorismo internacional, né, transbordando as ações terroristas para o campo da vitimação arbitrária, ou seja, sem distinção precisa entre o inimigo e o inocente. Então, eles não escolhem se a pessoa é inimigo ou é inocente. Então, o importante deles é praticar ali o ato terror, sem importar, né, se a pessoa está, né, a favor desse grupo ou se ele é contra, né. Então, como eu disse, então eles não escolhem, né, se a pessoa é a favor ou é ali contra, né, ao seu ato. Então, o importante deles é se aparecer mesmo, né. Eles não estão nem se vai matar pessoas inocentes ou se vai matar pessoas contra, né, como os governos, tá? O importante, eles não ligam, né, eles não ligam, né, se vai morrer ou não vai, então eles não têm a questão de vitimismo, né? Não importa ali como que vai ser concretizado ali o seu projeto. Então, o importante é destruir mesmo, né? Se aparecer ali, sem ligar então para qualquer tipo de opinião pública, tá? Então, o primeiro ato ali de terrorismo, né, foi ali em 1912, né, que ocorreu então, que pode ser considerado o primeiro atentado aí, né, o primeiro atentado de terrorismo, né, que ocorreu aí. Tá. Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre ali alguns grupos importantes, né, alguns grupos importantes de terrorismo, né, sobre grupos terroristas. Entre os principais está ali
os mais importantes ali, vamos dizer, os mais conhecidos, que tá o IRA, né? O IRA então ele já desistiu, né, da sua ideia ali, né, de ato de terror. E ele atuou ali na Grã-Bretanha, né, em prol da independência da Irlanda do Norte. Então, o IRA foi um grupo armado, né, que tentava ali a independência da Irlanda, né? Mas para essa prática ele utilizava, né, de atos terroristas contra, né, a população da Grã-Bretanha, ou seja, ali do Reino Unido. Então, eles faziam ato de destruição. Outro grupo aí que atuou, na verdade, é o ETA. O ETA também já desistiu, né, da questão aí do ato da violência e está ali tentando a independência do País Basco por meios de articulação, né, mais democrático, vamos dizer assim, tá? Mas já foi um grupo, né, terrorista. Outro aí muito falado, né, é o Hezbollah, né, que atua em vários países do Oriente Médio na luta pela saída de Israel dos territórios palestinos e também a criação do Estado, né, palestino, ok? Então ali o Hezbollah atualmente é um dos mais conhecidos, né, que mais se vê falando aí, né, principalmente a questão ali de Israel, né? E temos aqui a Farc, né? As Farc atualmente, né, se tornou um partido político, vamos dizer assim, se tornou então um partido político ali da Colômbia. Ainda continua ali, né, com seus atos de terrorismo, mas hoje atua ali diretamente, né, no governo, tá? Por meio de deputados ali, por meio de grupos, né, pessoas que estão no meio político, tá? Outros grupos ali no primeiro aqui vamos falar ali sobre a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é uma organização terrorista, né? E sem dúvida é uma das mais conhecidas, tá, do mundo. Então atualmente aí a Al-Qaeda é muito famosa, né? Principalmente ali pelo atentado de 11 de setembro que ocorreu, né, nos Estados Unidos. Tá? Foi um atentado terrorista, né, que derrubou ali as Torres Gêmeas, né, da cidade de Nova York. A partir desse atentado aí, pessoal, os Estados Unidos então começou ali uma perseguição, né, contra os terroristas, né, ampliou ali as leis de segurança e a Al-Qaeda ela remonta ainda no período da Guerra Fria, pessoal. Quando ali o Afeganistão foi invadido pela União Soviética, né? E ironicamente o grupo terrorista surgiu. Então, ironicamente, pessoal, esse grupo terrorista surgiu com o apoio do governo americano para fazer frente, né, contra a ocupação soviética. Ou seja, a Al-Qaeda ela surgiu com o apoio, né, dos Estados Unidos da América, tá? E esse grupo formado aí com o apoio dos americanos era para combater então a ocupação soviética ali sobre o Afeganistão. E mais tarde, né, pessoal, mais tarde aí, né, a Al-Qaeda então se tornou um grupo terrorista, né, contra aí os Estados Unidos, principalmente pelo imperialismo, né, americano sobre a região, tá? Em 2011, ali o CEAUS, né, que é um lendário grupo especial da Marinha Norte-Americana, promoveu uma ação terminada e conseguiu, né, finalmente eliminar o líder guerrilheiro, tá? Então, o principal líder ali da Al-Qaeda, né, era então Bin Laden. Não sei se vocês lembram aí, se assistiu o jornal. Em 2011, então, os Estados Unidos então conseguiu matar aí o famoso Bin Laden, né, que estava fugido, né, do governo americano, tá? Um ano após a morte do líder terrorista, apenas algumas dezenas, né,
de membros da organização sobreviveu e nada leva a crer que ainda mantém algumas capacidades de organização para empreender grandes atos de terrorismo. Apesar que alguns dizem que não existe mais, né, Al-Qaeda, mas tivemos alguns atentados, né, alguns atentados terroristas ali, principalmente na Europa, né, que a Al-Qaeda se nomeou então responsável pelo que eles atentaram. Ainda existe aí pequenos grupos, né, que seguem ali a mesma linha, né, de pensamento da Al-Qaeda. A partir desse, além dessa questão de terrorismo ali de grupos políticos, temos também grupos fundamentados em questão, né, a religião. Do ponto de vista teológico, né, temos ali o fundamentalismo islâmico, tá? Que é a manifestação religiosa em que os praticantes do Islã promovem a compreensão literal de sua literatura sagrada, o Alcorão, né, o famoso Alcorão. No arabismo, né, que é um ramo aí puritano do Islã, ou seja, mais puro, vamos dizer assim, né, que é mais radical, que afirma que apenas o Alcorão é as verdades palavras ali, as verdadeiras palavras de Deus, né, que foi ali passadas, né, para Maomé. Então, eles dizem, né, segundo ali a sua religião, que somente as palavras do Alcorão são as verdadeiras palavras de Deus. Então, eles fundamentalizam ali o seu ato, né, de terror sobre, né, sobre então a religião. Tá? É mais ou menos parecido, tá? Com as cruzadas da Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica, ou a Igreja cristã, né, Igreja Católica Apostólica Romana, lá durante os primeiros anos, né, de fundação, entre os anos de 800 a 1000 ali, quando houve ali as cruzadas, né, as famosas cruzadas, a Igreja, né, Católica, ela então fazia cruzadas com o mesmo fundamentalismo, claro que era fundamentalismo, né, cristão, ou seja, somente, né, quem seguia Jesus, né, ou a Igreja, era salvo, tá? E muitos ali, então começou com a invasão principalmente dos povos árabes, né, e contra os povos bárbaros, né, ou seja, povos que não faziam parte ali da Europa. E hoje ali temos então o fundamentalismo islâmico, que é mais atualmente, né, vamos dizer, um pouco mais recente, ou seja, o Islã ele foi fundado ainda nos anos de 800, né, 800 depois de Cristo, então é um pouquinho mais atual. Mas a Igreja Católica também promoveu um ato parecido, ou às vezes até pior, né, do que o Islã. Tá? Pode ser que hoje o que existe da Igreja Católica não, eles tentam um pouquinho, né, esconder ali o passado, mas eles passaram, né, a mesma questão ali, tá? Então o wahhabismo, né, ele é a parte mais puritana, ou seja, mais puro. Claro que o Islã, como qualquer outra, o islamismo, qualquer outra religião, se você for pegar o livro mesmo, né, tanto a Bíblia, eu não estou aqui falando um pouco de questão de religião, mas se for qualquer religião, ela na real, ela não prega, né, nenhum ato de terror, nem o Islã, nem o cristianismo, nem o budismo, nem outra religião não prega, né, o ato de terror. Mas existe ali povos, né, grupos, né, dessas religiões que são extremamente extremistas, né, extremos, ou seja, ali, além da palavra, né, que está escrito, né, eles querem ali pôr a mais em cima, né, ou seja, distorce a verdade do que está escrito por uma questão ali
de levar uma defesa, né, de um ato de terror contra a população, ou às vezes um ato de controle, né, vamos dizer assim, um ato de controle sobre a população, levando em conta os fundamentos, né, da religião. Tá? O terrorismo se tornou um fenômeno, uma tática comum no Oriente Médio a partir, né, da derrubada do Shah do Irã, né, que ocorreu ali em 1979, e o novo governo iraniano, chefiado pelo líder religioso xiita. Lembrando que o governo Shah ali, ele era da parte menos extremas, né? Temos dois grupos ali, né? Do Islã, e o xiita são os grupos mais radicais, tá? E o grupo ali formado pelo xiita, ali, liderado pelo Ayatollah Ruhollah, né? Khomeini, distanciou o país dos ideais do Ocidente, ou seja, chega de pensamentos Ocidente, ou seja, americano, e vamos, né, se aproximar à religião, ou seja, o fundamentalismo islâmico. Em 1979, uma multidão tomou a embaixada norte-americana na capital iraniana, Teherã. Durante mais de um ano, né, o governo Khomeini recusou-se a liberar então os 50 norte-americanos que detinham ali. E a partir desse momento, né, dessa rodada ali, né, extremos, o Islã se tornou ali o islamismo, né, principalmente o grupo Ayatollah, o grupo liderado pelo Ayatollah, que é o chefe supremo do Irã, né, se tornou então procurado, né, e criado sanções, né, contra ali o Irã por conta de atos de terrorismo, tá? A partir desse momento aí. Movimentos fundamentalistas irromperam, né, em muitos países do Oriente Médio na década de 1980, ameaçando então os governos da região. Os grupos fundamentalistas também perpetraram em atos de terrorismo, bombardeando e sequestrando as pessoas de aviões e outros assassinatos de líderes contra o Ocidente e contra Israel. Tá? Então, foi liderado, né, vários movimentos de terrorismo na região. Em 1981, o presidente do Egito, Anwar el-Sadat, que afirmou a paz entre seu país e o Estado de Israel, foi assassinado pelos fundamentalistas islâmicos. Em 1984, a primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, também foi assassinada. Em 1987, o primeiro-ministro do Líbano, Rashid Karami, também foram mortos pelo extremismo islâmico aí. Em dezembro de 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão, né? E foi a primeira ocupação militar de um país muçulmano desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A invasão soviética fez com que o Afeganistão se tornasse um polo de atração de fundamentalistas, ou seja, o Afeganistão viu aquela repressão, né, principalmente de outro país, né, sobre o seu território, e criou ali vários grupos, né, terrorismo como a Al-Qaeda ali, cujo seu líder, né, era o famoso Osama Bin Laden. Tá? Beleza? Aqui já falei a questão do atentado do 11 de setembro, né, que ocorreu ali contra as Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, e o Pentágono também localizado em Washington. Tá? Então, esse atentado do 11 de setembro tiveram como os grandes responsáveis Osama Bin Laden e gerado grandes repercussões mundiais. Tá? Poucas semanas depois que aconteceu, o governo norte-americano deu início à guerra do Afeganistão, ou seja, para matar, né, capturar o líder da Al-Qaeda que estava lá. O governo atual, o presidente atuante era George Walker Bush. Então era governado
na época, né, pelo George Walker Bush, que foi ali que começou uma perseguição, né, contra ali é, o grupo terrorista, né, da Al-Qaeda. Então, o Afeganistão, junto com os outros países da região, são países, né, altamente islâmicos e também onde está localizada ali a maior parte dos grupos, né, considerado terrorista, tá, pelos povos, né, ocidentais. E um desses povos ali, um desses grupos, né, terroristas, temos também o Talibã, que é um grupo político que atua no Afeganistão e no Paquistão. E a milícia tem origem nas tribos que vivem na fronteira entre os dois países, né? Então temos ali o Talibã, temos Al-Qaeda, né? Ayatollah, então tem vários grupos ali, terrorismo atuante aí, tá? Além de ser grupo terrorista, eles também mandam, né? Manda ali no seu país, tá? Manda, e tem grupos também, grupos políticos, como eu falei no começo, né? Como aqui na Colômbia, né? Então eles têm grupos políticos ali que tentam então, se não tornar, né, por força militar, mas por força política ali, tenta então organizar ali uma força política no seu país para conseguir ali seus atos, né?